It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you have the time of your life. Pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre recursos em matéria criminal. Lembrando que na aula passada, na última aula, nós falamos sobre a teoria geral dos recursos, ou seja, passamos por todos os recursos, quais são os elementos, os pressupostos, os fundamentos, a natureza jurídica, essas coisas. Hoje nós iremos falar sobre os recursos em espécie, ou seja, iremos falar individualmente sobre os recursos mais importantes previstos no direito processual penal. Todos eles, aliás, a maioria deles previstos expressamente no CPP, certo? Como eu disse, é muito importante vocês acompanharem essa aula com a nota de aula que já está disponibilizada no Unifor Online. Além disso, com outro arquivo que é recurso em sentido estrito, modelos, certo? Porque o primeiro recurso que nós iremos tratar aqui será o chamado recurso em sentido estrito. Se vocês forem lá para a página... Qual é a página? Na página 3 da nossa de aula, nós temos lá, em verde, recursos em matéria criminal. Número 1, recurso em sentido estrito. Pessoal, nessa página eu coloquei aí o que há de mais importante para o recurso em sentido estrito ser interposto. Quais são os elementos, os requisitos, o fundamento, o cabimento do recurso em sentido estrito. Como é que ele deve ser interposto, se com uma peça ou se com duas peças, quais são as suas características principais, certo? Primeiro de tudo, o recurso em sentido estrito ele encontra fundamento no artigo 581 do Código de Processo Penal. Aliás, pessoal, é o primeiro recurso a ser analisado. Aliás, é o primeiro recurso que você tem que analisar para ver se tem cabimento. Na verdade, esse artigo 581, daqui a pouco a gente vai ler, pelo menos boa parte dele, ele relaciona os casos em que cabe esse chamado recurso em sentido estrito. Ou seja, então a primeira coisa que um advogado, um promotor deve fazer quando está diante de uma decisão é ir no 581 e ver se existe expressamente o cabimento do recurso de distrito para aquela decisão que foi prolatada. Certo? Então, é o primeiro recurso. Se não couber recurso de distrito, aí é que você opta por imaginar as demais hipóteses recursais. Ou seja, primeiro é o recurso de distrito. Lembrando, pessoal, adiantando desde já, que no direito processual penal não existe o agravo de instrumentos, como existe no Código de Processo Civil. O recurso em sentido estrito meio que substituiria no direito processual penal o agravo de instrumento, porque no processo penal não tem agravo de instrumento. Nós temos um agravo simples, direto e objetivo para as execuções penais e também o agravo de instrumento para fazer subir o recurso especial extraordinário, ou seja, na fase constitucional do recurso, mas em primeira e segunda instância não existe a figura do agravo de instrumento para o direito processual penal, certo? Então, o fundamento é o artigo 581 do CPP, cabimento nas hipóteses previstas no artigo 581 do CPP, que tem um rol taxativo, certo? Esse artigo 581 tá até mais lá embaixo, ó, em azul. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que não receber denúncia ou a queixa. Ou seja, da decisão do magistrado que não recebe a denúncia ou queixa, quem é que deve entrar com a ação, quem é que deve entrar com recurso em sentido estrito é a acusação, ou o Ministério Público ou o querelante. Lembre-se que não cabe recurso em sentido estrito para a decisão que não recebe a denúncia ou queixa.
aliás, desculpe, não é. Cabe recurso a esse distrito para decisão que não recebe a denúncia ou queixa. Portanto, a acusação ingressa com recurso a esse distrito. Mas e se o juiz receber a denúncia ou a queixa? Quem ficará interessado no recurso? É o réu, é o acusado, né? Ele pode ingressar com recurso de distrito? Nananina, não. Não há previsão de recurso em sentido estrito para a decisão que recebe a denúncia ou queixa. Para a decisão que recebe a denúncia ou queixa, caberá à defesa impetrar, se for o caso, se quiser, habeas corpus e não recurso em sentido estrito. Número 2. Que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição, que pronunciar o réu, lembrando que pronúncia é a decisão do juiz da primeira fase do júri, que entende que há elementos para que o réu possa ser julgado pelo tribunal do júri. Então a decisão, a sentença é chamada de sentença de pronúncia, mais adequado chamar de decisão de pronúncia. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Dessas decisões também cabe recurso em sentido estrito. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, recurso em sentido estrito. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, ou seja, se o juiz julgou extinta a punibilidade do réu e a acusação não concordar, ela poderá ingressar com recurso em sentido estrito. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Vejam, pessoal, que nós estamos falando aqui de decisões proferidos pelo juiz de primeira instância, certo? Ou seja, se o tribunal que indefere o habeas corpus, nesse caso aí não vai caber recurso de distrito, não. Ou caberá um habeas corpus substitutivo, que a jurisprudência tem sido um tanto quanto não tem gostado muito, né? Tem sido reticente com relação ao habeas corpus substitutivo, e caberá aí o recurso ordinário constitucional, né? Mas se o habeas corpus for negado ou concedido pelo juiz de primeiro grau, caberá recurso em sentido estrito. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Pessoal, esse dispositivo, embora ainda vigorante no 581, ele não cabe mais recurso em sentido estrito. Por quê? Porque essa decisão aqui, ela é tomada em que situação? Ela é tomada no âmbito da execução penal, perante o juiz da execução. E, conforme expressa a previsão contida no artigo 197, salvo engano, da LEP, das decisões dos juízes das execuções, cabe o chamado agravo, certo? Viu aquela excepcionalidade, aquela exceção que eu disse? Só vai caber agravo nas execuções ou para subir recurso extraordinário, recurso especial, consequentemente para o Supremo e para o STJ. Então, todas as previsões de decisões que são tomadas pelo juiz das execuções, não cabe mais o recurso de distrito, mas sim o agravo, conforme o artigo 197 do Código da Lei de Execução Penal, né? Agora, lembrando que se essa suspensão condicional da pena for feita pelo juiz singular e não das execuções, caberá recurso de distrito. 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Só pode ser feito no juízo da execução, portanto, cabe agora agravo. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. É do juiz da instrução do processo, portanto, recurso em sentido estrito. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, também é o juízo singular, cabe recurso em sentido estrito. Que denegar a apelação ou a julgar deserta, cabe recurso em sentido estrito, assim como cabe o RSE da decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial.
também recurso em sentido estrito. Esse outro não, né? Que decidir sobre a unificação das penas. Lembrem-se que a unificação das penas é instituto a ser reconhecido e aplicado no âmbito das execuções penais. Portanto, é cabível o agravo. Há quem chame de simplesmente agravo, como a própria lei fala, outros, para dar um enfoque mais adequado, mais preciso, falam em agravo de execução ou agravo em execução. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Que decidiu incidente de falsidade. Quem faz essa decisão é o juiz do processo, portanto, cabe recurso em sentido estrito. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Se transitou em julgado, só quem vai poder decretar medida de segurança é o juiz da execução. Portanto, cabe aí agravo. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra mesma coisa, agravo. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. Nesse caso, pessoal, se for dada essa decisão pelo juiz do processo, recurso em sentido estrito. Se for pelo juiz da execução, agravo. Que revogar medida de segurança. Naturalmente, nós estamos falando aqui de uma decisão a ser tomada pelo juiz da execução, cabe agravo. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admite a revogação, aqui também cabe agravo, porque é uma decisão tomada no juízo da execução. E por último, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Essa decisão ela é tomada no âmbito do processo, portanto cabe recurso em sentido estrito. Lembrando, pessoal, que a lei de execução penal é de 84, né? O Código de Processo Penal é de 41. Ou seja, antigamente as questões relacionadas com a execução, elas eram orientadas através das regras, das normas, dos dispositivos legais que constavam no CPP. Com o advento da lei de execução penal, uma lei especial para executar a pena, tudo que acontece no âmbito da execução, toda decisão, ela pode ser questionada através de agravo. Portanto, essas decisões que eventualmente são tomadas nas execuções, não cabe recurso em sentido estrito, mas sim o agravo, ou agravo em execução, ou agravo de execução. Certo? Mas voltando lá para cima. Olha lá, cuidado 1 e cuidado 2. O cuidado 1 é quando eu mencionei aqui a questão das situações que permite o agravo e não mais o recurso em sentido estrito. Pessoal, toda vida que vocês estiverem diante de uma decisão de ordem penal tomada em primeira instância, a primeira coisa que deve se fazer é dar uma olhada nesse 581. Tá entendendo? Se está aqui no 581 é porque cabe recurso em sentido estrito e pronto. Tá entendendo? Não precisa procurar outra coisa. Não está aqui, a gente vai procurar um outro recurso. Geralmente esse outro recurso é a apelação, que a gente vai ver também numa aula distinta, num vídeo distinto. Certo? O cuidado 2 é que contra a impronúncia e a absolvição sumária, cabe agora apelação e não mais recurso em sentido estrito. Veja, da decisão de pronúncia que manda o réu a julgamento popular, continua permitindo, continua prevendo o recurso em sentido estrito. Agora, a decisão de impronúncia, que antes cabia recurso em sentido estrito, agora passou a caber a apelação. Assim como cabe a apelação, a decisão contra a decisão de absolvição sumária. Só lembrando aqui, pessoal, que no processo de competência do Tribunal do Júri, que são os crimes dolosos contra a vida, o juiz ele tem, no momento de decidir, quatro possibilidades. Ele pode pronunciar, que é mandar a julgamento, impronunciar, que é não mandar a julgamento, absolver sumariamente, dizendo que a pessoa é diretamente inocente, ou fazer a desclassificação. Ou seja, ele diz, o fato pode até acontecer um fato, mas esse fato não é crime doloso contra a vida, portanto eu desclassifico para o juízo singular, para o juiz de direito. Por exemplo, uma pessoa estava sendo acusada de tentativa de homicídio.
né? Mas depois verificou que a pessoa realmente deu um tiro, mas mirou de propósito no pé da pessoa. Ora, quem quer matar o outro não mira no pé. Então fica claro aí que o que houve não foi uma tentativa de homicídio, mas sim uma simples tentativa de lesão corporal ou uma lesão corporal se efetivamente o balásio chegou a encostar na vítima, né? Aí sai da competência do júri e vai para a competência do juiz singular. Ah, na verdade, o que é que aconteceu? Ele estava sendo acusado de matar uma pessoa e depois roubar, que seria 2 crimes, né, em concurso, mas ficou comprovado no curso do processo que, na verdade, ele matou para roubar. E matar para roubar é, como é que chama? Latrocínio, né? E o latrocínio não é da competência do tribunal do júri, mas sim do juízo singular. Então ele pode pronunciar, mandar a júri, impronunciar, não mandar a júri, absolver sumariamente, dizer que o cara é diretamente inocente, ou desclassificar, entendendo que o crime inicialmente imputado não é da competência do tribunal do júri, e encaminhando para o juízo competente, o juízo singular competente para analisar a situação. Bom, entramos aqui numa questão bem prática, forma de interposição. Como é que você interpõe o recurso? Como é que você apresenta o recurso? Certo? Esse recurso, ele deve ser interposto através de, no mínimo, 2 peças. Certo? Você vai ter uma peça onde você vai simplesmente dizer que está recorrendo da decisão. Doutor, não me conformei com a decisão e quero dela recorrer. Esse prazo é de 5 dias. Pulem para o documento Modelos de Recurso em Sentido Estrito, aí vocês vão ver lá na página 1 tem aí um índice, né? Caso 1, o caso 1 está exatamente na página 3. Aí o que é que vocês veem aqui, ó? Excelentíssimo senhor, juiz de direito da comarca de São Gonçalo do Amarante. Essa parte em vermelho aí, pessoal, é só para uma observação acadêmica, não deve constar na peça não, né? Aí o nome da peça, recurso de distrito, processo número tal. Olha como é que ficou. Fernando Teixeira de Souza, qualificado nos autos do processo em epígrafe, né? Essa partezinha aí em cima, vem perante Vossa Excelência respeitosamente, através do advogado subscrito, devidamente constituído conforme a procuração em anexo, interpor nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, o presente recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia prolatada em seu desfavor, em desfavor de Fernando, requerendo ser notificado para, nos termos do artigo 588 do Estatuto já referido, que é o Código de Processo Penal, apresentar as respectivas razões recursais. Termos em que pede deferimento, Fortaleza, 1º de fevereiro de 2019, e as assinaturas. Veja, pessoal, primeiro você vai ter uma peça onde você vai chegar e dizer, eu quero da decisão recorrer. Pode ser de maneira um pouco mais detalhada, como eu fiz aqui, mas vocês podem simplesmente dizer, fulano de tal, inconformado com a sentença, vem dela recorrer através do recurso de distrito. Pronto, o recurso foi feito. Tá entendendo? É mais interessante você desenvolver mais, colocando nessa peça que pode ser feita numa página, vocês viram aí perfeitamente. Elas podem ser bem simples, bem direta, bem objetiva, mas com todas as informações, certo? Tem um prazo de 5 dias para apresentar esse recurso. Esse prazo é fatal. Esse prazo é fatal. Se não apresentou a petição de recurso no prazo de 5 dias, morreu, certo? O fato é que, pessoal, você apresenta o recurso, né, e pede, como eu disse, né, que seja aberto o prazo para apresentar as razões recursais, né? Por isso é que eu digo que tem que ter pelo menos 2 peças. Uma peça para interpor e uma outra peça com as razões.
certo? É o que eu digo de prazo desdobrado. Tem um prazo para recorrer e outro prazo para arrazoar. Lembrando que no recurso setidistrito, o prazo para arrazoar é de 2 dias, certo? Você tem 5 dias para recorrer e mais 2 dias para apresentar as razões. Prestem atenção que na petição de recurso você pede para ser notificado para apresentar as razões. Ou seja, não é exatamente 5 mais 2, é 5 mais o prazo que a Secretaria da Vara vai levar para lhe notificar, porque a partir da notificação é que se conta o prazo de 2 dias, ok? Esse prazo de 2 dias já não é fatal. O que é fatal, o que ocasiona preclusão, é o desrespeito ao prazo recursal de 5 dias. Eu quero recorrer. Se você não faz o recurso nesse prazo de 5 dias, morreu Maria Preá. Tá entendendo? Morreu. Não vai ter recurso. Não vai ter recurso. Ah, apresentou nos 5 dias, aí eventualmente atrasou esse prazo de 2 dias. Não, nesse prazo de 2 dias você pode até atrasar, que o juiz vai ter que receber. É claro que o promotor, o advogado, o defensor público que demora-se de maneira inadequada, injustificada, ele poderá sofrer sanções éticos disciplinares, mas o seu cliente, o réu, naturalmente não será prejudicado por causa disso, certo? Então, recorrer tem que ser no prazo, sob pena de preclusão. A apresentação das razões, elas não têm esse prazo fatal, embora quem apresentar fora do prazo pode correr o risco de ter uma punição ético-disciplinar, certo? Lembre também que as petições, tanto a de interposição e a de razões, elas devem ser protocoladas em primeira instância. É na primeira instância. É perante o juízo onde a decisão foi tomada. Evidentemente que a petição de recurso você dirige na peça ao juiz. As razões recursais você dirige ao Tribunal de Justiça que vai analisar o seu recurso, certo? Ou seja, embora você protocole as razões em primeira instância, você dirige essas razões ao tribunal que é quem vai analisar. Certo? Agora, nesse caso aqui, pessoal, o recurso setidistrito, eu já falei na próxima aula, ele tem uma característica muito importante, que é a característica do juízo de retratação. Olha na letra D. Juízo de retratação, é possível. O que é que significa isso? Ele é um dos recursos, juntamente com o agravo em execução, em que o juiz que deu a decisão, antes de encaminhar o recurso para a instância posterior, instância superior, para analisar a questão recursal, o juiz ele é obrigado a se debruçar e decidir, onde ele inclusive poderá retificar a sua decisão. Ou seja, o efeito de retratação, o juízo de retratação, que configura o chamado efeito regressivo, é porque volta para o juiz. E o juiz reanalisa. Se agora, com as razões recursais, o juiz entendeu que a pronúncia foi errada, agora eu vou impronunciar, ele pode retificar. Se ele entender que não é o caso de modificar, de retificar a sua decisão, mas sim mantê-la, ele justificadamente mantém, e depois que ele mantém, ele encaminha para a segunda instância, certo? Essa é uma característica peculiar do recurso setidistrito, que também acontece, adianto, repetindo mais uma vez, com o agravo em execução ou agravo de execução. Certo? Então, o recurso setidistrito, pessoal, ele tem algumas nuances que são muito diferentes das nuances da apelação, dos embargos. Afinal, é um recurso distinto. Eu, particularmente,
sou contra esse juízo de retratação, porque na prática acontece muito pouco, muito pouco. Sei lá, atuo como advogado há mais de 25 anos e não conheço, nunca aconteceu comigo, e eu não conheço nenhum caso de um amigo meu, colega meu, advogado, em que o juiz tenha feito a retificação da decisão contra a qual se impetrou, se interpôs o recurso civil distrito. Certo? Lembrando que o prazo é 5 dias para interpor o recurso, né, dizer que vai recorrer, e 2 dias para apresentação de razões. Tem uma única exceção, pessoal, que é no caso do inciso 14. Vamos lá para o 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Quando acontecer isso, vai caber recurso em sentido estrito, sim, mas o prazo para interposição será de 20 dias, certo? Excepcionalmente, o prazo aqui ele é de 20 dias. Agora, lembrando, pessoal, que se eventualmente o juiz, né, que prolatou a decisão, que foi objeto do recurso em sentido estrito, ele retificou, realmente o recorrente tem razão. Nesse caso, a outra parte, que passa a ser a interessada no recurso, poderá, por simples petição, solicitar que o processo, que o recurso, seja encaminhado à instância posterior. Porque se o juiz retificar, ou seja, mudar a decisão, e a outra parte não pedir para que o recurso suba, morreu ali e não vai ter mais fase recursal. Entenderam? Bom, então essas são as primeiras informações sobre um recurso específico, recurso especial no direito processual penal, que é o recurso em sentido estrito, certo? Não deixem, pessoal. Aliás, outra coisa. Eu disse que é no mínimo 2 páginas, né? 2 folhas, né, que é a de interposição e a outra de razão. Aí, nesse caso aí que a gente leu, eu mostrei, né, no dia tal, apresentou o recurso de distrito. Só que depois, pessoal, eu vou juntar as razões, certo? E como o recurso de distrito tem como característica aquele efeito regressivo, você precisa, na petição de rosto, pedir o efeito regressivo, certo? Quando vocês estiverem fazendo concurso público, né, OAB, Defensoria Pública, eu imagino que só esses 2 concursos podem exigir o recurso de distrito. Vocês devem colocar a folha de rosto e também as razões na mesma data. Tá entendendo? Porque numa questão de concurso não vai ter como você pedir 2 dias de prazo a mais para apresentar as razões. Então apresenta tudo junto. E geralmente é o que a banca examinadora pede, certo? Então, nesse caso aí, na petição de rosto, você já vai pedindo também que o juízo exerça o juízo de retratação. Porque, pessoal, em prova é fundamental que você requeira de maneira expressa o juízo de retratação. Porque se você não pede o juízo de retratação numa prova, num concurso, você vai perder preciosos tempos. Numa petição da vida real, é inerente ao recurso essa reanálise da decisão, ainda que não seja pedida. Você não vai perder ponto por causa disso, tá entendendo? Mas é bom sempre você se acostumar a requerer tudo muito direitinho para quando você for fazer uma prova, tá respeitando todos os requisitos, né? Nesse caso aqui, pessoal, eu fiz uma nova petição agora de juntada das contrarrazões. Vejam aqui, excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de São Gonçalo do Amarante, razões recursais, recurso de distrito, processo tal, Fernando Teixeira de Souza, já qualificado nos autos em destaque, vem perante Vossa Excelência através do advogado subscritos, dos advogados, né, com devido acato e respeito, requerer a juntada das razões de recurso em sentido estrito interposto.
requer ainda que Vossa Excelência, com apoio nas razões em anexo, exerça o competente e cabível juízo de retratação, acatando as teses ali formuladas. Ou então, caso não o faça, que encaminhe o presente recurso à instância superior, para que seja conhecido e finalmente provido. Termos em que pede deferimento, fortaleza tanto do tanto. Certo? Veja, pessoal, que eu podia, se for uma prova, eu posso juntar a primeira petição e essa segunda e juntar as informações. Tá entendendo? Mas como eu recorri, pedi prazo, olha aqui o que aconteceu, né? Eu recorri no dia 1º de fevereiro, só fui intimado, imagino, dia 9, e em 2 dias, dia 11, apresentei a peça. Tá entendendo? Ou seja, ganhei um tempinho aí bom, porque enquanto eu não tinha sido devidamente notificado para apresentar as razões, eu fiquei trabalhando, ou seja, acabei, ao invés de utilizar só 2 dias, acabei utilizando 10, né? Aí eu entro com as razões, né? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rolenda Câmara, ínclitos julgadores, razões de recurso sentido distrito, que apresenta tempestivamente Fernando de Tal, na forma a seguir. Esse, pessoal, é uma forma que eu utilizo com alguma frequência, né? O nome do tribunal, né? Desembargadores, turma e tal. E começo dos fatos, mais à frente do direito e, por último, do pedido. Por último, do pedido. Certo? É importante que vocês deem uma lida nesse recurso de distrito e também no outro, para que vocês possam ter alguma intimidade com essa matéria. Ok? Certo? Não deixem de ler, pessoal. Qualquer dúvida, mande por WhatsApp, por pombo correio, por tambor, por telex, por fax, enfim, do jeito que vocês quiserem. E até a próxima.